Virando a página, falando agora de saúde aqui no JM2, a gente volta a tratar da questão da disseminação da nova cepa do coronavírus pelo Brasil. Então, para isso, nos atende um médico infectologista, membro do corpo clínico do Hospital AC Camargo, Ivan França. Doutor, bom dia e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo certo. Tudo certo, doutor. Vamos lá. Como que o surgimento dessas cepas impactam não só os processos de vacinação, mas também o desenvolvimento de vacinas mais eficazes contra a Covid-19, doutor? Sim, a gente agora está com essa questão das novas cepas, né, e sabendo quais vacinas realmente vão agir também contra as novas cepas. A gente já tem algumas notícias, né, sobre a vacina da Moderna, que diz que pode modificar rapidamente, pela tecnologia que eles usam, eles conseguem modificar rapidamente até para cepas novas, mas também o que a gente espera é que as vacinas que usam o vírus inteiro, como é o caso da Coronavac, ela usa o vírus inteiro, ela não usa só a espícula do vírus na produção da vacina. Então, provavelmente, sim, a gente vai ter proteção contra essas novas variantes também, com essas vacinas que usam o vírus inteiro. Tá? A dúvida é com as vacinas que usam somente a porção da espícula do vírus, é aquela proteínazinha que faz a coroa do vírus. Essa é a questão, porque essas modificações que estamos vendo nas novas variantes, elas ocorrem numa proteína que faz essa espícula. Então, se ela for muito diferente na variante, pode ser que a vacina não proteja. Esse é o grande temor. Então, tanto os produtores de vacina estão tentando ver essa questão, se vai proteger contra as novas variantes ou não, quanto se estuda qual é a evolução desses pacientes que já foram vacinados, das pessoas que já foram vacinadas. Agora, doutor, quais medidas são necessárias para mitigar os efeitos das variantes e tentar frear o surgimento de outras futuras novas mutações? Não tem como frear o surgimento dessas variantes. Isso é muito normal em vírus de RNA. Cada vez que ele passa de uma pessoa para outra, ou ele vai modificando um pouquinho, né? E de repente aparece uma grande modificação, uma modificação maior. E se essa modificação maior propiciar que o vírus consiga se disseminar mais facilmente, é essa variante que vai prevalecer. Provavelmente o que aconteceu na África do Sul, o que aconteceu aqui em Manaus, e o que aconteceu também no Reino Unido. São variantes que têm a capacidade de se transmitir, serem transmitidas mais facilmente por alguma característica. E aí ela sobressai sobre as outras. Seria como uma seleção natural. Aquele vírus que consegue ser mais transmitido, ele sobressai sobre o vírus que não tinha a variante, né? Então não tem como evitar. Isso é uma evolução natural desse tipo de vírus de RNA. O que a gente tem que fazer seria monitorar. A gente sabe que, por exemplo, o Reino Unido está monitorando uma porcentagem grande dos resultados e testando para as variantes de lá. É isso que a gente teria que fazer, monitorar qual vai ser a evolução da nossa variante aqui, e se a gente tem outras variantes também, já que com o mundo globalizado, a gente tem sim já detectado uma variante do Reino Unido aqui, variante também da África do Sul aqui, e a nossa de Manaus. Então, seria interessante ter um monitoramento de como está progredindo essa variante, para que as políticas de saúde sejam adequadas também nesse sentido. Doutora, inclusive, né, você citou ali um exemplo do Reino Unido, estudos da Universidade de Oxford já apontaram também uma diminuição da eficácia da vacina da AstraZeneca contra a variante sul-africana. Inclusive, a África do Sul não quer mais usar essa vacina, né? Então, qual que é a tecnologia usada nessa vacina em questão da AstraZeneca? Eu te pergunto também se corre o risco de acontecer o mesmo com outras que estão aí no mercado. Sim, essa vacina de Oxford, ela é uma plataforma, a gente chama cada tipo de vacina de plataformas, né? Essa da Oxford é o seguinte, eles pegam a proteína da spike, que é aquela pontinha da coroa do coronavírus, e eles colocam um outro vírus, um adenovírus. Esse adenovírus é que vai estimular o nosso sistema imunológico. Só que quando o nosso sistema imunológico for combater esse adenovírus, que também não vai provocar doença na gente, ele vai ler a proteína da spike
do coronavírus e vai produzir anticorpos contra o coronavírus também. Como a mudança dessas variantes é justamente na spike, por isso que esse tipo de vacina pode não funcionar com as variantes. E no caso da África do Sul já se verificou que provavelmente ou não funciona ou tem uma eficácia bem diminuída, falaram em 10%. Então, o que teria que fazer seria fabricar de novo, fazer de novo estudo com a spike modificada, a spike que está circulando nesse vírus lá da África do Sul. Então, isso leva um tempo grande. As vacinas que têm outro tipo de plataforma, talvez sejam adaptadas mais facilmente. Doutor, e a campanha de vacinação no Brasil, segue em um ritmo lento, com falta de doses em algumas cidades, enquanto que a nova variante se espalha rapidamente, como o senhor trouxe aqui. Como que essa paralisação da nossa campanha afeta o combate coletivo contra o coronavírus? Sim, o intuito da vacinação é você vacinar o máximo de pessoas possível no tempo menor que a gente conseguir. Então, é muito ruim você ter uma paralisação, né? Espera-se que isso seja passageiro. A gente ouviu, o anúncio de novas remessas, tanto da Oxford quanto também a produção aqui pelo Butantan, de novos lotes. Então, o que a gente espera é que consiga rapidamente retomar, nesses estados onde não existe mais doses, a gente consiga retomar logo, porque não adianta a gente ter a vacina, mas não ter quantidade suficiente para vacinar a população. A gente só vai conseguir barrar o vírus quando você tiver uma proporção muito grande das pessoas vacinadas. Enquanto isso, não tem jeito, a gente vai ter que continuar com as outras medidas de proteção, afastamento social, uso de máscara, higiene das mãos. Se isso não for dessa forma, a gente não vai conseguir. Exatamente, doutor. Enquanto a gente enfrenta esse imbróglio aí na vacinação, um ritmo muito lento, e agora com essa escassez, a Universidade Imperial College do Reino Unido publicou agora há pouco que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil volta a subir. Doutor, isso tem relação com essas novas variantes da qual nós estamos falando frequentemente nas últimas semanas? É muito difícil saber se esse é o único fator. Com certeza, lá em Manaus, sim, esse fator foi muito importante e decisivo para esse número de casos rápido, aumentando muito rápido, em casos novos, Mas no resto do Brasil, a gente não tem esse monitoramento de saber quantos são de nova variante e quantos são da variante antiga, Então, assim, a gente tem diversos fatores, A gente viu que com as festas de final de ano a gente teve um boom de casos novos e provavelmente agora também, mesmo com o feriado do Carnaval tendo sido cancelado, a gente viu, vocês acompanharam, em várias cidades, em vários locais, as pessoas se reunindo, E infelizmente é o que a gente vê. A gente vê na prática famílias inteiras chegando no hospital com quadros graves, e eles falam, não, foi porque eu me encontrei com tal pessoa, eu fui numa reunião, e a gente vê às vezes uma reunião com 20 pessoas, 15 pessoas doentes, Então não adianta, por máximo que as pessoas já não aguentem mais essa questão de não se encontrar com os parentes, de não fazer reunião, de não sair à noite, se a gente não tiver um comportamento diferente, a gente não vai conseguir vencer essa pandemia, nem diminuir os casos de maneira perene. Porque o que está acontecendo sai a notícia da vacina, agora tem vacina, está tudo bem, vamos comemorar e vamos juntar. Só que, como vocês têm mostrado, a gente vacinou menos de 4% da população. Quanto tempo a gente vai demorar para isso? Então, não adianta, se não tiver essa consciência de que a gente continua com muitos casos e que, sim, a todo momento, a rede de saúde pode entrar em colapso, como entrou lá no norte do país, a gente não vai sair desse buraco, a gente vai ficar rodando em volta e não vai conseguir sair. Então, é muito importante que as coisas aconteçam em paralelo. A vacinação é importante? Mas ela só vai ter efeito prático quando a gente tiver uma grande parte da população vacinada. Essas outras medidas têm que continuar. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira ou tentar tapar a boca só com a máscara e deixar o nariz de fora, como a gente vê as pessoas na rua. A gente tem que fazer a coisa da maneira correta.
né? É com essas medidas que a gente vai conseguir. Outros países conseguiram, mesmo sem ter a vacina em grande proporção, conseguiram baixar e manter baixos os níveis de transmissão. Então, não adianta a gente culpar só as novas variantes. As nossas variantes têm um peso nisso, sim, mas se a gente não tiver essas medidas de prevenção, as medidas de afastamento, o uso da máscara por todos e também a higiene das mãos, a higiene dos locais, a gente não vai sair desse buraco, infelizmente. Doutor, para a gente finalizar então, essas novas variantes, elas se mostram né, de ter alta transmissibilidade. Ou melhor, na verdade, a gente continua aqui com a entrevista. Doutor, você me ouve bem? Ouço sim. Ótimo, então agora uma última perguntinha. As novas variantes, elas se mostram ter aí uma alta transmissibilidade, mas o que nós sabemos sobre a força dessa nova variante? Por exemplo, os sintomas que elas trazem são os mesmos daquela primeira leva que a gente assistiu ali no início da pandemia? Sim, os sintomas, não sei se você está me ouvindo bem. Ouço bem. Os sintomas são os mesmos, não mudam. O que se estuda é se ela também teria uma maior virulência, se ela provoca sinais e sintomas mais graves, se ela pode levar mais pacientes para precisarem de internação, mais pacientes com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Isso não tem essa resposta ainda. A gente sabe que essas novas variantes, elas transmitem mais, elas têm a facilidade maior de transmitir entre as pessoas, mas está se estudando também se ela tem uma maior virulência, se ela tem capacidade de provocar mais dano no nosso organismo do que a variante antiga, né? Então, isso ainda está se estudando. Os sintomas são os mesmos, tá? O que a gente está estudando ainda é se, por essa variante, a gente tem sintomas mais graves, mas continua a mesma coisa, a questão respiratória, a questão gastrointestinal, mas também levando a quadros neurológicos, outros quadros. É uma doença sistêmica, que pega o organismo como um todo. Muito bem, nos atendeu o médico infectologista, membro do corpo clínico do Hospital AC Camargo, Ivan França. Doutor, obrigada aqui por disponibilizar o seu tempo em tirar as nossas dúvidas e trazer informação a todos. Eu que agradeço, fico à disposição de você, dos seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, senhor.